Olá, sou eu, Maria José de novo. Vamos continuar a nossa leitura. Dessa vez vamos falar sobre números 13 e 14. 12 homens são enviados para espionar a terra de Canaã. O relatório dos espias é recebido com incredulidade. Sedição do povo. Moisés intercede pelo povo. O castigo dado por Deus. O povo derrotado em Orma. Números 13. E falou o Senhor a Moisés, dizendo: Envia homens que espiem a terra de Canaã, que lhe hei de dar aos filhos de Israel, de cada tribo de seus pais, enviareis um homem, sendo cada um príncipe entre eles. E enviou-os Moisés do deserto de Parã, segundo a ordem do Senhor, todo aquele homem era o cabeça dos filhos de Israel. E são esses pelo nome. Da tribo de Rubem, Zamuá, filho de Zacur. Da tribo de Simeão, Safate, filho de Ori. Da tribo de Judá, Caleb, filho de Jefoné. Da tribo de Zacar, Gigeal, filho de José. Da tribo de Efraim, Oséias, filho de Num. Da tribo de Benjamim, Paute, filho de Rafu. Da tribo de Zebulon, Gadiel, filho de Sode. Da tribo de José, pela tribo de Manassés, Gade, filho de Suzi. Da tribo de Dan, Amiel, filho de Gemali. Da tribo de Arce, Setur, filho de Mical. Setur, filho de Micael. Da tribo de Naphtali, Nabi, filho de Vofice. Da tribo de Gade, Jeuel, filho de Maque. Esses são os homens, o nome dos homens que Moisés enviou para espiar aquela terra. E a Oséias, filho de Num, Moisés chamou Josué. Enviou-os, pois, Moisés a espiar a terra de Canaã, e disse-lhe: Subi por aqui para o lado do sul, e subi a montanha, e vede que a terra é, e o povo que nela habita, se é forte ou se é fraco, se pouco ou muito. E como é a terra em que habita, se boa ou má, e quais são as cidades em que eles habitam, se em arraial ou em fortalezas. E também como é a terra, se fértil ou estéril, se nela há árvores ou não. E esforçai-vos e tomai do fruto da terra. E eram aqueles dias o dia das primícias das uvas. Assim subiram e espiaram a terra desde o deserto de Zim até Reob, a entrada de Amate. E subiram para o lado sul e vieram até Hebron. E ali estava Aimã, Sesai e Talmai, filhos de Anak. Hebron foi edificada 7 anos antes de Zoan no Egito. Depois foram até o vale de Escol e dali cortaram um ramo de vide com um cacho de uva, o qual trouxeram 2 homens sobre uma vara, como também das romã e dos figos. Chamaram aquele lugar de Vale de Escol, por causa dos cachos que ali cortaram os filhos de Israel. E eles voltaram a espiar a terra ao fim de 40 dias. E caminharam e vieram a Moisés e Arão e toda a congregação dos filhos no deserto de Parã, em Gades. E deram-lhe notícia a eles e a toda a congregação e mostraram-lhe os frutos da terra. E cortaram-lhe e contaram-lhe e disseram: Fomos à terra
em que nos enviaste é verdadeiramente que mana leite e mel, e este é o seu fruto. O povo, porém, que habita nessa terra é poderoso, e a cidade fortificada é muito grande. E também ali vimos os filhos de Anak. Os amalequitas habitam na terra do sul, e os heteus e os jebuseus e os amorreus habitam na montanha, e os cananeus habitam junto ao mar e pela margem do Jordão. Então Caleb fez calar o povo perante Moisés e disse: Certamente subiremos e a possuiremos em herança, porque seguramente prevaleceremos contra ela. Porém, os homens que com ele subiram disseram: Não poderemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. E infamaram a terra que tinha espiado, dizendo aos filhos de Israel: A terra pela qual passamos a espiá-la é a terra que consome os seus moradores, e todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura. Também vimos ali gigantes, filhos de Anak, descendentes dos gigantes, e éramos aos nossos olhos como gafanhotos, e assim também éramos aos seus olhos. Números 14. Então toda a congregação levantou a sua voz e o povo chorou aquela noite. E todos os filhos de Israel murmuraram contra Moisés e contra Arão. E toda a congregação ele disse: Quem dera tivéssemos morrido na terra do Egito ou mesmo nesse deserto. E por que o Senhor nos traz a essa terra para cairmos à espada e para que nossas mulheres e nossas crianças sejam por presa? Não nos seria melhor voltarmos ao Egito? E diziam uns aos outros: Constituímos um líder e voltemos ao Egito. E então Moisés e Arão caíram sobre seus rostos perante toda a congregação dos filhos de Israel. E Josué, filho de Nun, e Caleb, filho de Jefoné, dois que espiaram a terra, rasgaram suas vestes e falaram a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo: A terra pela qual passamos a espiar é terra muito boa. Se o Senhor se agradar de nós, então nos porá nessa terra e nos dará terra que mana leite e mel. Tão somente não sejais rebelde contra o Senhor, e não temais o povo dessa terra, porquanto são eles nosso pão. Retirou-se deles o seu amparo, e o Senhor é conosco. Não os temais. Mas toda a congregação disse que os apedrejassem. Porém, a glória do Senhor apareceu na tenda da consagração e a todos os filhos de Israel. E disse o Senhor a Moisés: Até quando me provocará esse povo? E até quando não crerás em mim, apesar de todos os sinais que eu fiz no meio deles? Com pestilência o ferirei, eu os rejeitarei e te farei a ti povo maior e mais forte do que este. E disse Moisés ao Senhor: Assim os egípcios ouvirão, portanto, com a tua força fizeste subir esse povo do meio deles. E dirão aos moradores dessa terra, os quais ouviram, que tu, ó Senhor, está no meio desse povo, que face a face o Senhor lhes aparece, que tua nuvem está sobre eles, e que vais adiante deles numa coluna de nuvem de dia e numa coluna de fogo à noite. E se matares esse povo como a um só homem, então as nações que antes ouviram a tua fama falarão dizendo: Porquanto o Senhor não podia pôr esse povo na terra em que ele tinha jurado, por isso os matou no deserto. Agora, pois, rogo-te que a força do Senhor se engrandeça, como tens falado, dizendo:
O Senhor é longânimo e grande em misericórdia, que perdoa a iniquidade e a transgressão que os culpados não têm por inocente, e visita a iniquidade dos pais sobre os filhos, até a terceira e quarta geração. Perdoa, pois, a iniquidade desse povo, segundo a grandeza da tua misericórdia, e como também perdoaste a esse povo desde a terra do Egito até aqui. E disse o Senhor: conforme a tua palavra, lhe perdoei. Porém, tão certamente como eu vivo e como a glória do Senhor encherá toda a terra, e que todo homem que viram a minha glória e os meus sinais que fiz no Egito e no deserto, e me tentaram esta 10 vezes e não obedeceram a minha voz, não verão a terra de que a seus pais jurei. Nenhum daqueles que me provocaram haverá. Porém, o meu servo Caleb, porquanto nele houve outro espírito e perseverou em seguir-me, eu o levarei à terra em que entrou a sua descendência e a possuirá por ele. Ora, os amalequitas, os cananeus habitam no vale. Tornai-vos amanhã e caminhai para o deserto pelo caminho do Mar Vermelho. Depois falou o Senhor a Moisés e Arão, dizendo: até quando sofrerei essa má congregação que murmura contra mim? Tenho ouvido as murmurações dos filhos de Israel com que murmuram contra mim. Diz-lhe: vivo eu, diz o Senhor, que, como falaste aos meus ouvidos, assim falarei a vós outros. Nesse deserto cairão os vossos cadáveres, como também todos os que de vós foram contados, segundo toda a vossa conta, de 20 anos para cima, os que dentre vós contra mim murmuraste. Não entrareis na terra pela qual levantei a minha mão, que vos farei habitar nela, salvo Caleb, filho de Jofoné, e Josué, filho de Nun. Mas os vossos filhos em que dizeis: por presa serão, porém nela, e eles conhecerão a terra que vos desprezaste. Porém, quanto a vós, os vossos cadáveres cairão no deserto. E vossos filhos pastorearão nesse deserto 40 anos, e levarão sobre si as vossas infidelidades, até que os vossos cadáveres se consumam nesse deserto, segundo o número dos dias em que espiasse a terra. 40 dias, cada dia representando o ano. Levarei sobre vós a vossas iniquidades 40 anos, e conhecerei o meu afastamento. Eu, o Senhor, falei. Assim farei a toda essa má congregação que se levantou contra mim neste deserto, se consumirão, e aí falecerão. E os homens que Moisés mandaram a espiar a terra e que, voltando, fizeram murmurar toda a congregação contra eles, inflamando a terra, aqueles mesmos homens que